E agora sim, conversamos então com a coordenadora do Comitê de Endocrinologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, Marlene Dockorn. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Tudo bem? Bom, nós temos aí esse dado assustador do IBGE, dando conta de um aumento de mais de 200% na incidência de sobrepeso entre crianças de 5 a 9 anos nas últimas 3 décadas. E isso traz então a polêmica em torno da indústria alimentícia, doutora? Isso pode ser realmente causado por propaganda e alimentos não muito saudáveis? De certa forma, sim. Porque na medida que há essa oferta de propagandas e uma divulgação assim simpática para as crianças, né, é uma forma de às vezes os pais se compensarem e agradarem os filhos. Então há uma tendência dos pais a ofertarem esses alimentos, né? Sim. Agora, havia uma regulação por parte da Anvisa sobre a propaganda desses alimentos que acabou sendo considerada inconstitucional. A Anvisa não teria, digamos, poder para incidir sobre esse tipo de propaganda. Como é que se trabalha, né, principalmente por parte dos médicos, né, pediatras, endócrinos, em cima dessa questão da alimentação infantil, quando se trata de propaganda, doutora Marlene? Aí se estimula muito a questão da educação, da educação para os pais, orientando, na verdade, uma orientação para os pais a respeito da propaganda, ou seja, alertando desse risco que se tem. Quer dizer, se hoje em dia há uma maior probabilidade de as crianças ganharem peso por outros fatores, não este fator de propaganda que está se colocando, nós, além dos outros fatores de risco para a obesidade, nós alertamos aos pais dessa questão da divulgação, da propaganda, que é mais um risco se sobrepondo aos demais já existentes, tá? Então a gente chama atenção para os pais, a questão dos fatores de risco para a obesidade, e é um trabalho assim, que ele é geral, educativo, quer dizer, não envolve só o pediatra, o endocrinologista, envolve também o obstetra, porque na medida que sabe, né, que os pais sendo obesos, a tendência dos filhos depois serem obesos, então envolve os aspectos genéticos. Então tudo isso a gente tem que orientar os pais, e os outros colegas da área da saúde também têm que participar desse processo educativo. E, na verdade, então, é um fator de risco importante, esse da propaganda, e, no entanto, nós temos que trabalhar, né, explicando os outros fatores de risco, e esse também como um fator de risco importante. Quais são os outros fatores de risco, além da propaganda? Sim. Assim, já comprovadamente, né, cientificamente, nós temos assim que se os pais ou ambos os pais são obesos, há uma probabilidade bastante grande dos filhos serem obesos. Aí vai envolver os aspectos genéticos da obesidade e também as questões dos hábitos alimentares, a própria cultura da família com relação à alimentação, com relação à atividade física, com relação até a aspectos estéticos, assim. Por exemplo, só um exemplo assim, há 50 anos atrás, o bebê gordinho, obeso, significava saúde, né? Então, e até hoje em dia mesmo, a mãe vai na consulta de puericultura, que é aquela consulta mensal no primeiro ano de vida. Então, o fato do bebê ganhar peso, e ganhar bastante peso, é muito gratificante para ela. Sabe? Então envolve todo um aspecto assim, sinal que ele é bem cuidadinho. Então é importante assim já o pediatra e também a mídia toda também fazer o seu papel, né, educativo, no sentido de que a criança, de alertar os pais que o bebê tem que ganhar peso, aquele peso ideal, a média, tem que ser acompanhado sempre na puericultura, pelo pediatra, né? Então esse é um fator de risco importante, mas tem outros, por exemplo, o fato da criança nascer, por exemplo, muito pequenininha,
ter um peso muito baixo e depois recuperar rapidamente, em torno dos 8 meses ou 1 ano e meio, para ele ganha muito peso. Isso é um fator de risco preditivo para uma futura obesidade. Outras questões também do sedentarismo, né? A criança fica muito tempo vendo televisão, né? Não gasta quase energia. Então tem esses fatores aí, a questão da própria alimentação em si, dos hábitos alimentares da família, né? Tem que estar bem equilibrado, e a questão de horário, de refeições, a questão da alimentação não assim liberada, a criança comer a qualquer hora. Então são coisas, são fatores assim dos hábitos de vida da própria família. Então a gente tem que mexer com esses aspectos assim, de alertar a família, os pais, da responsabilidade grande que eles têm, né, da prevenção da obesidade. Doutora José Fernando que fala, tudo bem? Sim, tudo bem. Então, eu queria perguntar o seguinte, claro que essa questão da educação alimentar é uma educação continuada, e não só para a criança, mas para nós mesmos, né, enfim, reciclando hábitos ao longo da vida inteira. Mas nas crianças especificamente, existe uma idade, digamos assim, que é mais crítica? Eu estava lendo uma entrevista aqui de uma pediatra, onde ela dizia que, a criança deve ser apresentada ao maior número de alimentos, frutas, verduras, legumes, enfim, mas até os 3 anos, principalmente, já que dos 3 aos 5 ela passa por uma fase em que ela vai começar a recusar novidades. É por aí mesmo? Isso, exato, porque a questão do paladar, né, o prazer de comer e a sensibilidade do que é gostoso e discernir esse sentido, né, oferecido pelos alimentos, ele é desenvolvido justamente aí até em torno dos 3 aninhos. Então, quanto mais cedo nós ofertarmos essa variedade, apresentarmos para a criança variedade de alimentos, a criança vai aprender a sentir esses gostos, né? Daí acaba mais tarde um pouco, eles daí já começam a escolher os alimentos. Mas é muito importante, assim, até os 3 anos a gente oferecer todos, assim, de uma forma agradável. Também tem isso, não forçando. Então tem todas essas questões, assim, muito do dia a dia e da relação mãe-filho, da relação da família com a alimentação, como é que é vista a alimentação, sabe? Então, não como uma compensação, mas sim como um prazer relacionado à saúde, à vida, ao prazer, né, de degustar um alimento por ele em si. Então, isso influencia muito nos primeiros anos de vida, como é que é a relação até da família com o alimento, da relação da família, a criança e o alimento. Então isso é muito importante, que marca na criança. Então depois, mais tarde, ele pode daí querer saborear outros alimentos, e come, às vezes até rejeita aqueles. Daí as mães, quando era pequenininho, comia de tudo e tal, agora não come mais. Mas depois de uma certa idade eles recuperam isso. Recuperam se a gente orientar, né? Se Doutora Marlene, se a família, eu digo a mãe, sempre a mãe ou a pessoa que faz o seu papel, né, de educadora ali mais próxima, e a família como um todo, se eles mantiverem, aí é importante, tem que persistir aqueles hábitos alimentares. Que uma época a criança quer fugir, né, vai para a escola, tem muita oferta, a própria propaganda que você está falando na divulgação, né, nos alimentos, a oferta nos supermercados, enfim. Então, mas a família tem que manter aqueles princípios básicos e manter e orientar sempre. Então, depois a criança, em torno dos 10, 12 anos... segue os hábitos da família. Agora, para a gente encerrar, doutora Marlene, por que o chamado fast food e os alimentos industrializados, tipo bolachinha, salgadinho, por que são tão vilões assim na alimentação? Porque assim, os alimentos, até para serem mais gostosos, assim, eles são mais gordurosos. Então pode ver que é um alimento que ele é mais
mais gorduroso, ele estimula as papilas gustativas. Então, e esses alimentos, fast foods, eles são ricos em gordura, ou gordura trans, enfim, né, às vezes ou a própria gordura, óleos e frituras, né, que às vezes são até fritos em mais de uma vez, utilizada, né, reutilização de óleo, enfim. Então, como são mais ricos em gordura, e a gordura ela é mais calórica. Certo. E estimula, então vai levar a obesidade. A sobrepeso, né, e obesidade. Tá bem. Coordenadora do Comitê de Endocrinologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, Marlene Docor, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.